Olá, pessoas! Bom dia! Que bom que você está aqui com a gente em mais um Café com Fé. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda nesta sexta-feira, para a gente começar esse dia refletindo, a gente começar esse dia meditando. Semana terminou, né? Ou melhor, está terminando. Acertamos, pisamos na bola em algumas coisas. Não, Alexandra, foi uma semana neutra, foi uma semana assim apagada. Ok, sem problemas. Mas o mais importante é a gente finalizar cada período fazendo uma boa reflexão daquilo que a gente conseguiu realizar, não é verdade? E eu vejo que todos nós, nesse momento, temos inúmeros desafios de realização. Mas essas realizações não estão apenas no campo material, que também são grandes. Nosso desemprego está muito alto. Muita gente desempregada, muita gente precisando de requalificação, muita gente precisando descobrir o que vai fazer da vida. E aí eu fico pensando como é desafiante também para os governos, né, para tentar motivar a reabertura do setor econômico com toda essa situação que nós ainda estamos vivenciando devido à pandemia do novo coronavírus, que não acabou. É super importante a gente estar sempre lembrando isso. A pandemia não acabou. A pandemia continua. O que nós estamos tendo é um rápido refrigério, já que conseguimos tomar medidas, particularmente aqui em Pernambuco, principalmente aqui no Recife, região metropolitana, onde eu moro. Como as medidas foram tomadas de uma forma precoce, ou bem cedo, de uma certa forma, nós conseguimos reduzir, eu diria assim, a danação desse negócio por aqui. Então, nesse momento, aqui no Recife particularmente, região metropolitana, a gente está vivendo um rápido respiro, que não significa vacilar ou abrir mão de todos os cuidados que são necessários para que a gente não se contamine ou não contamine os entes queridos, que é isso também importante. Então, gente, nós estamos realmente num grande desafio. E esses dias, na verdade, esses dias não, domingo, eu assisti uma live do Padre Fábio à noite. Ele é meio insone da vida. E ele fez uma live, eu estava trabalhando, e ele fez uma live, já tarde. E por um acaso, graças a Deus, eu achei essa live. Eu descobri essa live no Instagram dele, entrei no Insta e vi que ele estava ao vivo e fui ver o que é que ele estava fazendo. E ele estava citando, refletindo, conversando acerca da encíclica que o Papa Francisco lançou no último domingo, que foi o dia dos animais, era o dia de Francisco de Assis. E nessa encíclica, o Papa nos convidava, nos conclamava a fraternidade. E a fraternidade, ela é permeada de várias outras virtudes que precisam também existir para que a fraternidade exista. Lá na época do Iluminismo, quando nós estávamos saindo dos tempos mais sombrios da Europa, veio um grito de igualdade, liberdade e fraternidade, lá na França. E vejam, igualdade, todos nós somos iguais, temos direito de nos vermos de uma forma igualitária. Liberdade, de sermos aquilo que nós somos, de podermos viver a nossa singularidade, para que aí sim possa existir fraternidade. Porque sem isso, não tem fraternidade. E aí, a homilia dele foi linda, o papo dele, na verdade, foi muito bacana. E eu fiquei muito reflexiva essa semana acerca daquela oração que é atribuída a Francisco de Assis, mas que ninguém tem a certeza de que de fato é. Entretanto, se é de fato ou não de autoria de Francisco, o fato é que essa oração, a meu ver, ela sintetiza tudo aquilo que Francisco foi.
tudo aquilo que Francisco viveu. E aí, nosso Café com Fé hoje está dedicado para a gente refletir sobre esta oração de São Francisco. Porque a gente normalmente canta ela como uma música, né? Como ela é uma oraçãozinha cantada, cantaram ela, né? Musicaram e a gente canta. Então a gente vai ali na música, coisa e tal, legal, bacana. Mas eu não sei se eu e você já paramos para avaliar o que cada frase que a gente está cantando está dizendo. E o nosso convite hoje é para isso. Topa? Vamos juntos? Muito bem, eu anotei para não esquecer nada. Fiz aqui uma filazinha rápida da oração. E veja, essa oração, a oração de São Francisco, ela começa com um pedido. Muito claro. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Presta atenção. Para tudo que tu tá fazendo agora. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Olha que início já determinante. Nós estamos pedindo a Deus, nós estamos pedindo a Jesus, ou a Allah, qualquer coisa em que a gente acredita que seja uma divindade maior na nossa vida. Nós estamos pedindo a Ele que nós, que eu e que você sejamos aqui no mundo instrumentos da paz que vem dele. Eu passaria esse vídeo todinho só falando dessa frase. Mas eu queria que a gente atentasse para o primeiro pedido que a gente faz quando canta essa música. Sermos um instrumento de paz no mundo. E aí a minha pergunta para mim e a minha pergunta para você. Nós estamos sendo esse instrumento de paz? Nós estamos sendo um instrumento de pacificação? Ou nós estamos inflamando a cólera, o ódio, a divisão, o duelo, a disputa? Quem somos nós? Que instrumento somos eu e você nesse momento, nesse mundo? Depois da gente pedir para ser esse instrumento de paz, a gente vai explicar como a gente vai trabalhar essa paz. Como, Senhor, eu vou ser esse instrumento? O que é que eu vou fazer para ser esse teu instrumento? E aí a primeira coisa que eu digo, que onde houver ódio, que eu levo o amor. Onde houver ódio, que eu seja capaz de levar amor. Ui! E quantas vezes dentro das nossas relacionamentos familiares, dentro do nosso relacionamento social, profissional, às vezes religioso, ao invés de sermos esse instrumento de paz no momento de ódio, nós somos exatamente aquele palito de fósforo que pega o capim seco, toca mais, cai em cima dele e toca mais fogo na confusão, naquilo que está acontecendo. Onde houver ofensa, que eu leve a união. Para tudo. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve a união. E aí eu fico pensando nesse momento que nós estamos vivenciando a partir de agora, que é o momento político brasileiro, onde vamos escolher os nossos prefeitos e os nossos vereadores. E eu fico pensando o quanto de cristão que está no meio das campanhas e que tem que estar mesmo, porque política é a ciência do bem viver e nós somos seres políticos por natureza. Então temos sim que saber o que é política, nós temos que entender um pouquinho de qual é o papel e a função do político, para que a gente não troque o nosso voto por emprego, para que a gente não troque o nosso voto por uma chapa de dente, nem por uma cesta básica. Eu fico pensando o quanto nesse momento agora político nós cristãos deixamos de ser cristãos. Nós esquecemos a nossa filiação divina e incorporamos o verdadeiro demônio, a verdadeira sombra que está em nós. O nosso lado mais sombrio, o nosso lado mais
denso, o nosso lado mais trevoso, mais feio, e deixamos as nossas sombras tomarem conta de nós. E esquecemos da nossa luz. E vamos justificar essas atitudes como sendo atitudes coerentes. Estamos defendendo uma ideia, estamos defendendo uma proposta. Está defendendo o que realmente? Você está projetando o que para fora, para o mundo? O que é do seu sombrio que está indo para o mundo nesse momento? Em que você dissemina o ódio, em que dissemina a ofensa e não o amor e a união. O que é que a gente está fazendo? Eu e você. O que é que nós estamos projetando para o mundo? Essa é a pergunta que Francisco de Assis está nos fazendo. A oração de Francisco de Assis está nos fazendo. Onde houver discórdia, que eu leve a união. É tudo que a gente não faz nesse período. A gente promove mais discórdia. A gente promove mais desunião. Saindo do campo político, trazendo para o nosso campo relacional, e aí o nosso campo profissional, o nosso campo afetivo, o nosso campo familiar, a gente também faz isso. Principalmente no campo profissional, com as disputas, com os duelos, querendo derrubar o outro, disseminando a fofoca, a maledicência, rebaixando o outro, diminuindo o outro. Quando nós estamos, na verdade, projetando toda a nossa sombra, toda a pequenez que ainda habita em nós, sob uma fachada, às vezes, de cuidado, sob uma fachada de guardiões da ética, da moral e dos bons costumes. E aí me veio à mente aqui agora os judeus, né, os fariseus da época, aquilo que Jesus chamava dos sepulcros caiados, muito bonitos por fora, lindos, cheirosos, bem vestidos, mas por dentro. Ai, caramba, quando eu comecei a refletir nessa oração, eu vi o quanto eu também estava longe de tudo isso aqui que a oração nos convoca, né? Tudo isso que a gente pede quando a gente canta ela. Não é Francisco, somos nós que pedimos isso. Quando a gente canta a oração de São Francisco, nós estamos pedindo para ser isso aqui. E muito mais. Onde houver ofensa, onde houver, eu errei aqui, onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Olha que lindo. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver erro, que eu leve a verdade. E a coisa que mais se utiliza nesse período eleitoral é do erro, da mentira. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Gente, isso é de uma profundidade. Quando eu parei essa semana para olhar para essa oração, eu digo, meu Deus, que é isso? Que oração é essa? Ela é uma oração completamente fraterna. Ela é uma oração completamente autoritária. Ela é uma oração completamente igualitária, libertária. Veja que nessa oração, Francisco, se for ele mesmo que já tenha escrito, ele pede para que ele seja literalmente um instrumento dessa divindade aqui no mundo. Essa divindade que não julga, que acolhe. Essa divindade que entende, que automaticamente perdoa. Essa divindade que sabe o que cada um pode fazer e pode dar naquele momento. E assim ela compreende, mas ela não é conivente com o erro.
Por isso que onde houver erro, que eu leve a verdade, que eu seja esse instrumento para que a verdade se manifeste, para que o erro não grace e não domine. Caramba, gente, é lindo demais. É profundo demais isso. Para nós, que somos espíritos ainda muito comandados pela nossa sombra, é completamente desafiante vivenciar cada trecho dessa oração. Eu acho que se nós colocássemos por ano uma meta de alcançar uma frase dessa como um comportamento na nossa vida, nós teríamos aí um trabalho para todo o resto dessa encarnação. Para todo o resto dessa nossa existência. E ele diz mais: ó mestre, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolada, compreender do que ser compreendida, amar do que ser amada. Ele se coloca muito mais na posição do dar do que para receber. Ele se coloca na posição da pessoa que doa e que não quer receber doação. Ele se coloca na posição da pessoa que vai dar amor, mesmo que não receba amor. Eu não sei vocês, mas eu ainda não consigo ser assim. E é um desafio profundo reinverter essa lógica, reinverter esse comportamento, esse padrão mental nosso, do querer para nós. Tem muito a ver, claro, com as nossas dores, tem muito a ver com também, além do nosso espírito, né, com as características nossas pessoais, mas tem muito a ver também com o que a cada encarnação a gente recebe durante a infância, como nutrição do nosso eu, como nutrição das nossas necessidades básicas, porque todos nós temos necessidades que são básicas: comer, se vestir, dormir, ser amado, ser cuidado, ser acarinhado, ser compreendido, ter colo, né? Aquela coisa de você acolher, ter colo, amparado. E quando nós não temos isso na nossa infância, é muito, mas muito natural que nós cresçamos adultos infantis nesse ponto, ou seja, completamente carentes dessa nutrição. E aí, ao invés de buscarmos essa nutrição dentro de nós mesmos, com um processo de auto-amor, nós vamos buscar essa nutrição no outro. Eu vou pegar no outro, eu quero que o outro me dê aquilo que eu não me dou. Eu quero que o outro me ame. Eu quero que o outro me perdoe, mas eu não perdoo o outro. Eu quero que o outro me compreenda sempre, mas eu não compreendo o mínimo deslize do outro. Então nós passamos a ter comportamentos infantis na nossa vida de adulto e a gente não se apercebe disso. E vamos transformando a nossa vida um inferno. E um grande inferno porque nós vamos estar sempre insatisfeitos, sempre jogando para o outro a responsabilidade da nossa infelicidade. Vamos estar jogando para o outro a permissão para nos fazer feliz. E com isso vivemos numa falta de paz. Nós não temos como ter paz quando nós vivemos assim. E aí vamos viver uma vida infernal mentalmente falando. Porque estamos o tempo todo nos magoando, o tempo todo nos melindrando, o tempo todo criando expectativas acima do que o outro pode dar. E quando essas expectativas não são atendidas, meu mundo caiu. O meu mundo foi embora. As depressões, as angústias, as mágoas, os ódios,
aquilo que a gente vai ficar carregando às vezes por uma existência inteira sem necessidade, única e exclusivamente porque a gente não se ama, não se nutre, não se dá aquilo que precisa também se dar. E porque a gente também não faz esse movimento do sair do ego para viver mais o self, né? O ego, ele precisa ter. O ego, para que ele seja alguém, para que ele se sinta alguém, ele precisa ter posse. Posse pode ser material, ele precisa ter roupas de grife, celulares de última geração, carros do ano, uma casa imensa, maravilhosa na Avenida Boa Viagem, que é lá na Beira-Mar, aqui do Recife, área nobre. Ele precisa ter status, né? Ter dinheiro para estar viajando o tempo todo para a Europa e ostentando as suas viagens. Como ele também precisa ter a posse do outro, né? Ele precisa ter a mulher mais bonita do lado dele, o homem mais bonito, mais rico, mais inteligente, mais isso, mais aquilo. Isso é ego. Isso é puro ego. E quem vive do ego vai estar sempre insatisfeito. Por quê? Porque essas coisas acabam. Essas coisas têm prazo de validade. Essas coisas passam. Quando a gente vive do self, ou seja, daquilo que é o nosso eu verdadeiro, os parâmetros são outros completamente diferentes. Não que não vamos gostar do que é belo, não que não vamos buscar a nossa melhoria, não que não vamos buscar ter os nossos recursos para viver bem, viver com dignidade, fazer a nossa viagem, ter o nosso lazer. Não que nós vamos nos cuidar, vamos cuidar do nosso corpo. Sim, quero estar bem, quero estar bonita, sabe? Quero poder estar com uma feição jovem dentro do que me é possível. Mas isso não passa a dominar a minha vida. À medida em que eu vou deixando de ter essas coisas, porque com o tempo a gente vai deixar, por exemplo, de ser jovem, nós vamos deixar de ter uma juventude, isso não nos deprime. A gente não se sente menor por causa disso. Pelo contrário, nós vamos acolhendo amorosamente, sabiamente, com sabedoria, cada etapa da vida, cada momento que vai chegando. E vamos apenas vivendo. E vamos também amar mais o outro como a nós mesmos. E a gente passa a amar ao outro não só por aquilo que ele tem para nos dar, porque é bom, né? A gente quer carinho, a gente quer tudo isso. E é preciso que a gente tenha, que a gente doe isso para os outros. O egoísta, ele não doa, ele só quer para si. E numa relação entre amigos, pais e filhos, filhos e pais, marido e mulher, namorado e namorada, entre companheiros de trabalho, o dar e o receber é fundamental. O dar e o receber, o ofertar compreensão e também ser compreendido. Isso é muito necessário. Isso é alteridade, que é a gente conviver com a diferença do outro e ir descobrindo os pontos positivos. Então, nessa oração, Francisco nos convoca a isso. A compreender, mesmo que eu não seja compreendido, a amar mesmo que eu não seja amado. E ele diz, por que fazer isso? Porque é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. Quanto mais eu dou amor, mais eu recebo amor. Quanto mais eu dou compreensão, a tendência é que eu também receba compreensão. Pode ser o inverso, Alexandra? Pode. Mas se isso acontecer, também é uma necessidade nossa para o nosso espírito de exercitar essa compreensão. De compreender até porque não estamos sendo compreendidos. Mas que não é de submissão. E sim de sabermos de fato qual é o nosso espaço no mundo, o nosso espaço numa relação, onde começa o nosso direito e onde termina o direito do outro. Tudo isso é um grande aprendizado para todos nós, que não sabemos o que são limites. A gente não sabe qual é o nosso limite em relação a nós, em relação àquilo que a gente pode fazer, e automaticamente a gente também não sabe qual é o nosso limite em relação ao outro. Então essa oração, gente, ela vem nos conclamando a uma nova vida, a sermos um instrumento de paz de Deus e do Mestre Jesus neste mundo. E ele diz ainda, é morrendo que se vive para a vida eterna.
E esse morrer tem tantas simbologias. Não apenas o morrer fisicamente para vivermos em espírito, que é a verdadeira vida, mas quando nós morremos em ego, quando nós morremos em orgulho, quando nós morremos nos velhos vícios, nas velhas crenças negativas, na velha maneira equivocada de sermos egoístas, preconceituosos, racistas. Quando a gente vai matando essas coisas, esse sombrio dentro de nós, quando nós vamos transformando isso em virtudes, quando nós vamos requalificando esta energia que também é divina, só está sendo usada de uma forma errada. Quando nós começamos a inverter essa energia para a polaridade correta do amor, da doação, da compreensão, do respeito às diferenças, nós passamos a viver a paz. Nós passamos a viver a luz que habita dentro de nós. E nós já estamos vivendo a vida eterna nesse plano da matéria. Senhor, fazei-nos cada dia ter consciência de sermos instrumentos de vossa paz. Que assim seja. Bom final de semana para você, tá? Fica com Deus. Se você gostou aqui da nossa reflexão de hoje, não esquece de dar essa curtida para que o vídeo suba mais rápido na primeira página aqui do meu canal. E tá sempre nas playlists Café com Fé, tá? Um beijo para você. Eu te espero segunda-feira aqui no Café com Fé. Tchau!